Eu não sei se você conhece Lego Ninjago, mas eu tenho quase certeza que você já viu essa intro. Lego Ninjago é perfeito, um desenho que me entreteu durante longas tardes depois da escola. Um desenho que conseguiu me explicar um conceito complexo de mal e bem de uma forma simples. Um desenho que, apesar de ser feito de peças de Lego, um pequeno brinquedo para crianças, conseguiu se tornar um dos meus preferidos até hoje. Hoje eu vou falar de Lego Ninjago, o melhor desenho da Lego. Um desenho perfeito, mas infelizmente subestimado pelo grande público. Lego Ninjago passou nas TVs daqui do Brasil em 2011 a no máximo 2012, com a primeira temporada chamada de A Ascensão das Cobras, passando em canais como Cartoon Network, Nickelodeon e até a YTV, que não ficou famosa aqui no Brasil e nem eu pessoalmente conheço. A mais marcante pra mim foi a Cartoon Network, o primeiro canal que eu tive o meu primeiro contato com Lego Ninjago, e foi justamente com a primeira temporada, A Ascensão das Cobras, que eu descobri um dos meus desenhos favoritos até hoje. A Ascensão das Cobras, como o próprio nome diz, além de apresentar os personagens pro público, eles apresentam os principais vilões dessa temporada, que são a Sociedade das Cobras, raças antigas de cobras que um dia assolaram a Ninjago, uma das cidades mais importantes desse universo, aonde elas foram banidas pela população e guardadas em tumbas, onde nunca mais poderiam causar o mal. E se não fosse por um personagem assim muito importante desse desenho, as cobras nunca teriam voltado para botar o terror em Ninjago novamente nos dias atuais. Um dos melhores personagens de todas as animações, um personagem que mostra a verdadeira jornada de um ninja escolhido, o filho do mal encarnado, Lloyd Garmeton. E se você me pergunta quem é o mal encarnado nesse universo de Ninjago, calma aí que eu já vou te explicar. Antes da gente falar sobre o Lloyd, um personagem definitivamente muito importante para toda a história desse vídeo, eu preciso falar das origens de Ninjago, a origem de tudo que a gente acompanha no desenho. Essa origem envolve o próprio Sensei Wu e seu irmão Lord Garmeton, o mal encarnado desse universo. E sim, é meio estranho o próprio protetor do bem, mestre dos ninjas Sensei Wu, seguir o caminho tão diferente do próprio irmão que por alguns acontecimentos na história dele, ele foi pelo caminho oposto do Sensei Wu. A história começa com os dois crianças, onde eles são dois irmãos, assim, muito próximos, que estavam treinando juntos as suas habilidades com a espada. Com isso, o Sensei Wu perde a espada que sai voando para fora do monastério onde eles estavam treinando. Com medo de sair desse lugar de conforto pro Sensei, o seu irmão vai lá pegar pra ele a espada, onde essa simples movimentação de pular um muro e pegar a espada, ele é picado por uma cobra que mais pra frente na história dessa temporada mesmo vai ser muito importante. Não é uma cobra normal, uma cobra que seu veneno quando penetra na pessoa torna ela má pra sempre, sendo que seu irmão só foi piorando ao longo do tempo, não respeitando mais seu pai, não conversando mais com o Sensei Wu e até finalmente fugindo de casa e indo pro submundo, onde lá acontecem várias coisas que transformam ele nisso que ele é hoje, o Lord Garmeton, o mestre da destruição. E como você já deve ter percebido, o ninja escolhido, Lloyd Garmeton, tem o mesmo nome do mestre do mal. Estranho, né? Deve ter alguma coisa aí por trás. E realmente tem. Lord Garmeton é o pai do Lloyd, que mesmo sendo o ninja escolhido de acordo com a profecia que precisa derrotar o mal, nem sempre foi um bom menino. Na verdade, ele passa longe disso. Lloyd fez alguma das piores escolhas no mundo de Ninjago. Seu pai, como era o líder das sombras e o mal em pessoa, sumiu da vida do Lloyd, não sendo um pai presente. No caso, Lloyd, querendo ser igual ao seu pai e admirando ele mesmo que ele tenha deixado o Lloyd sozinho, ele tenta fazer coisas más de verdade. E acaba infelizmente fazendo uma das maiores burradas que ele poderia ter feito, acabando tendo dificultado muito a vida dos ninjas que a gente tanto gosta. Lloyd começa infernizando uma vila lá atrás de doces. Ninguém dá a mínima, é só uma criança com o sobrenome de um monstro que tá pedindo doce só. Mas Lloyd, depois de não ser levado a sério, começa a vagar tentando achar algo que faria ele ser mais poderoso e temido. E ele sempre acaba achando. Ele acha uma das tumbas que eu disse há um tempo atrás no vídeo, uma tumba de uma raça antiga de cobras onde elas estavam aprisionadas. E o Lloyd vira seu chefe por ter soltado elas. E logo depois, em um golpe de sorte de o ataque hipnótico da cobra ter voltado para a própria cobra, e se você não entendeu nada, calma aí que eu tenho que explicar essa história aí de ataque hipnótico. Igual eu disse, o veneno dessas raças de cobra tem poderes diferentes. Cada uma tem suas peculiaridades e habilidades que tornam uma raça ou não a outra mais temida. Uma raça mais temida que a outra pelo poder do veneno. Igual os Anacondrae, que de certa forma, de acordo com as próprias cobras, são a raça mais temida pela sua habilidade de ficar invisível. Uma habilidade muito bem usada pelo Pythor. E não é aquela linguagem de programação não é o Python que eu tô falando não. É a única sobrevivente da espécie Anacondrae. Que aí não fica muito bem explicado como eles acabaram. Eu interpretei que o próprio Pythor comeu todos da espécie dele. Além dessa raça, nós temos o Serpentine, Hypnobrai, Constrictai e
Fangpyre. Dessas, as mais importantes, até pra história que eu tava contando do ataque hipnótico, são as Hypnobrai e a Fangpyre, em que até pelo nome você consegue adivinhar o que elas fazem cada uma. A Hypnobrai é a raça das cobras azuis que o Lloyd libera, sendo a primeira tribo a se envolver com o Lloyd. Elas conseguem te hipnotizar, sendo até pelo hipno do nome. Sendo a cura o próprio veneno delas que elas carregam no cajado delas. E as Fangpyre conseguem transformar qualquer coisa em cobra, sendo objetos e até pessoas que eles mordem, que vão ser também bem importante pro desfecho desse arco, que é a primeira temporada. Mas enfim, voltando pra história do Lloyd, ele em um golpe de sorte consegue desviar do ataque hipnótico que o Hypnobrai taca nele. E por um gelo assim que agiu como um espelho, a cobra se hipnotizou, então ela se olhou e se hipnotizou, entendeu? Tipo assim, voltou o reflexo no espelho do gelo. E agora ela segue as ordens do Lloyd. E ele ainda deu sorte dela ser a general de tudo. Então ela ainda arrastou as outras cobras pro plano do Lloyd, porque uma tem que seguir, tipo assim, o general tem que seguir o Lloyd e o resto tudo tem que seguir o general. Então acabou que juntou todo mundo. Com isso, ele age em algumas peripécias com essas cobras, tendo bons episódios de lutas entre os ninjas e o Lloyd com a ajuda das cobras. E aí ele é dispensado dessa tribo por uma briga que uma outra cobra, que também era tipo o cargo abaixo do general, tá ligado? O que pega o cargo do general se ele morre, por exemplo. Ela percebeu o que estava acontecendo porque ela não entendia o porquê do general das cobras estava seguindo as ordens de uma criança idiota, tá ligado? Ele não entendia e ele percebeu o que estava acontecendo e tirou o cargo do general. Logo em seguida, o Lloyd, vagando pelo vazio mais ainda, ele encontra os Fangpyre. E a mesma coisa se repete, eles vivem algumas aventuras envolvendo os pais do Jay e até o Ninja do Raio, mas não dá em nada definitivamente o Lloyd e os Fangpyre. O arco que muda tudo pro Lloyd é pro descobrimento que ele era o Ninja Verde, sendo que um menino, filho do mal encarnado, e que meteu os ninjas em tantas enrascadas, no final era a chave pra derrotar o mal, é descoberto no final da temporada, com o Lloyd sendo sequestrado pra Cidade das Cobras, onde o seu fim quase chega. Basicamente, resumindo essa parte da história, o Lloyd, depois de ser chutado por todas as tribos de cobras que ele entrou, ele é adotado pelo Sensei Wu, que deixa ele dormir e viver agora com os ninjas. Pelo Sensei Wu tem um carinho pelo irmão dele e quer cuidar do filho dele. E aí, começa um dos arcos mais importantes, igual eu disse, e um dos mais bem feitos, onde o Lloyd vai percebendo aos poucos que ele não quer ser do mal, ele não quer seguir o caminho do pai dele, e ele até começa a sentir um carinho pelos ninjas, que no começo não confiam nele e nem ele confia neles, mas depois com a descoberta também começam a gostar do Lloyd. Em uma situação crítica onde eles tinham que parar o Pythor, que vira tipo um chefe de todas as tribos de cobra depois de derrotar na luta todas as tribos sozinha, ele começa um plano que poderia destruir Ninjago inteira, o plano de ressuscitar a Grande Cobra, a Grande Devoradora, a maior cobra de todas as espécies, que estava desativada na cidade de Ouroboros. E sim, essa é a mesma cobra que picou o irmão do Sensei Wu lá no princípio e deixou ele mal, então ela gera um grande empecilho na vida dos heróis há muitos séculos. O plano era reunir todas as lâminas Fang, lâminas feitas dos dentes da Grande Devoradora, e aí ressuscitar ela com essas lâminas, né? Fazer ela voltar à vida com essas lâminas feitas dos dentes dela. E aí entra uma grande aventura até todas as lâminas em volta de Ninjago, onde os ninjas tinham que tentar impedir isso, fazendo várias coisas que finalmente despertaram os seus poderes interiores. E calma que eu vou explicar isso também. O poder interior é o poder do autoconhecimento em Ninjago, um poder que desbloqueia o seu próprio limite de potencial com o seu poder elemental e com sua arma Ninjago, que além de ser uma arma também, é uma extensão da mente do usuário, e cada ninja, nessa busca pelas lâminas, acaba com eventos diferentes e bem pessoais a desbloquear os seus poderes. O Zenin, o ninja da neve, por exemplo, vulgo o melhor personagem, descobre o seu verdadeiro potencial, ao descobrir que ele era um robô. Ele sempre foi diferente dos outros, nunca teve o mesmo senso de humor, e aí ele descobre o porquê. Porque ele é um robô, sendo o primeiro a descobrir seu verdadeiro potencial. Logo depois vem o Jay, que descobre o seu verdadeiro potencial em encontro com a Nia, a irmã do Kai, onde ele, em um ponto de muita tensão ali, quase rolando um acidente na montanha-russa com a Nia, depois das cobras ainda picarem ele libera seu verdadeiro potencial para salvar quem ele amava. Depois vem o Cole, o ninja da terra, o ninja preto no caso, né? Que sempre mentiu pro pai dele, nunca falando que ele era um ninja. O pai dele nem sabia que ele tinha fugido da escola de atuação, que era o forte da família do Cole há eras, né? Há gerações. Nisso, ele tem que pegar a lâmina Fang, que tem um campeonato da cidade natal do Cole, um campeonato de talentos. E o seu pai foi o maior ganhador desse prêmio, ele ganhou várias vezes. O Cole, junto com os ninjas, aceita quem ele é de verdade e revela pro pai dele que ele é um ninja, e faz uns passos irados na frente do palco. Sendo que até é uma das
cenas mais marcantes de Lego Ninjago, a apresentação dos ninjas nesse campeonato. Realmente uma cena muito foda. E aí ele desperta seu verdadeiro poder depois de saber que seu pai se orgulha dele, e logo depois salvando seu pai de uns holofotes que caíram. Finalmente, o Kai, o último a desbloquear o seu poder, que ainda foi um indicativo que o Lloyd era o Ninja Verde. Então foram duas coisas em uma só. Ele já estava noiado das ideias tentando descobrir quem era o Ninja Verde da profecia, vulgo o melhor ninja de acordo com a profecia. Nisso, ele busca descobrir o seu verdadeiro poder de qualquer jeito para descobrir se ele é o Ninja Verde. Ele faz qualquer coisa para tentar desbloquear isso, sendo que é algo natural. Foi natural em situações que eles nem buscavam desbloquear isso. O Kai, pelo contrário, queria fazer isso forçadamente. Então ele tenta bater no Lord Garmeton, que conseguiu sair do submundo e estava morando com eles lá também por causa do Lloyd. Lembra que ele foi sequestrado pelas cobras? Então, por isso o Lord Garmeton tava morando lá, meio estranho isso também. Com isso eles tentam se desfazer das lâminas Fangs, para nunca mais as cobras conseguirem pegar elas. Mas em uma armadilha do Pytor que tava invisível ali, todos eles perdem as lâminas e caem dentro de um vulcão, que o Pytor, ele foge com as lâminas. Que a Nia salva eles também de cair do vulcão com a armadura do samurai. Logo depois, tentando recuperar as lâminas, eles caem na emboscada das cobras que estavam dentro do vulcão. E batalha vai, batalha vem, o vulcão entra em erupção e é bem aí que o Kai desperta seus poderes de maneira natural. Sendo que só ele e o Lloyd estavam lá dentro, prestes a morrer derretidos pela lava. O resto estava no lado de fora lá do vulcão, já fugindo já. Nos últimos segundos, o Kai desperta o poder dele. Antes, nos últimos segundos do vulcão entrar em erupção. E ele leva o Lloyd, o Ninja Verde, em segurança até o navio voador dos ninjas, uma bola assim de fogo que ele despertou o poder dele. E como eles descobrem que o Lloyd é o escolhido? É uma pergunta isso, né? Como eles descobrem que o Lloyd é o escolhido? São duas hipóteses que eles usam para descobrir. Primeiro, o Kai fala que o Lloyd é o escolhido justamente porque ele despertou o potencial dele para salvar o Lloyd, que essa seria a função dos ninjas quando descobrissem o Ninja Verde, Proteger o Ninja Verde para ele alcançar o potencial total para depois tentar combater o mal. E essa hipótese aí faz bem sentido. E depois, é porque eles juntam as armas e vem uma estática verde ao redor do Lloyd. Assim, seguindo a profecia, eles descobriram que sim, era o Lloyd, estava tudo confirmado. E tudo isso é muito louco, porque ele mesmo sendo filho do mal encarnado, ele é o escolhido. E justamente por isso que ele é escolhido. A dificuldade da vida dele vai ser ter que derrotar o próprio pai dele, que mesmo que ele seja o mal, ele ainda considera como o pai dele. E isso é uma escolha muito difícil, porque querendo ou não, ele vai ter que derrotar o seu próprio pai. E sim, isso é muito da hora e tals, mas um problema maior ainda tá esperando os ninjas. O real trama dessa primeira temporada: as cobras que com as lâminas vão despertar a grande devoradora. Então deixa essa trama do Lloyd de lado aí por enquanto e acompanha essa daqui. A real graça dessa parte final é pensar que tudo pode dar errado, ou melhor ainda, dar certo. A cobra pode sim devorar o mundo inteiro e depois se devorar, até porque ela é o símbolo de Ouroboros, aquele símbolo que representa o infinito, porque a cobra se come e cria um clico. Ciclo infinito. Eu li ao contrário, tá ligado? Eu troquei o O pelo I e a ordem. Sei lá, do jeito que eu li. E também é da hora ver nessa parte o quanto as cobras, mesmo sendo inimigas de espécies diferentes, se juntaram todas pra tentar derrotar os ninjas, fazendo um grande plano assim. Todas trabalham juntas. E sim, um grande desafio ainda aguarda os ninjas. Um desafio que vai envolver a confiança de todos do grupo com o Lord Garmeton, a sombra maligna desse universo. O maior desafio dos ninjas, além da caçada até as lâminas, que ainda não estão sendo entregues à grande devoradora, vai ser lidar com a perda do Mestre Wu, que vê por meio de suas visões que ele faz com água quente, outro negócio lá que ele queima. Calma aí que ficou estranho isso aí. Ele fala que o destino dele, que ele viu nessa fumaça, era que ele sozinho deveria ser quem iria combater o Python e tenta impedir a grande devoradora. Pela sua idade, ele não consegue impedir o Python e ele coloca as lâminas. Infelizmente. E o Sensei, infelizmente, acaba sendo devorado pela grande devoradora. Mas não tem um minuto de silêncio não tem luto. Eles têm que ir rápido pra lá pra impedir que mais pessoas sofram. E a caçada da resolução do problema começa. A caçada da resolução da grande devoradora. E não acaba tão cedo não. Eles descobrem um ponto fraco na serpente em cima da cabeça dela, assim, bem no topo, assim, que é um buraquinho, tá ligado? E apesar deles fazerem o tornado da criação pra criar uma máquina capaz de impedir a cobra, eles não conseguem acabar com ela, sendo derrotados e não impedindo que a grande devoradora acabe fazendo uma coisa que pode ser o fim desse universo e de tudo que eles amam. A grande devoradora dá aquela passadinha em Ninjago.
Aí vai fuder com tudo mesmo, tá ligado? A passada da Grande Devoradora em Ninjago não foi uma coisa muito boa não. Ela começa já indo pro centro da cidade, onde os ninjas tentam de tudo pra conseguir parar ela. Eles não conseguem, mas uma esperança aparece pra eles. Os dragões deles que haviam voltado da metamorfose que eles haviam passado. Se você não sabe, os ninjas sempre tiveram dragões desde o começo do desenho, onde eles, depois que descobriram suas vocações dos elementos e tals, tinham seus dragões de respectivamente cada elemento. E eles, em certo ponto da história, tiveram que ir embora pra passar pra fase adulta, e sofre essa mutação, onde quando eles voltam é revelado que agora eles se juntaram e têm todos os poderes em um só. E aí a cobra começa a apanhar um pouco assim pro dragão. Na verdade não é pouco não, eles começam a apanhar real, mas essa não é a salvação deles, quem dera se fosse. O dragão toma uma porrada da cauda da cobra e aí acaba sendo retirado da luta. Mas a real esperança deles, infelizmente, é o Lord Garmeton, o Lorde das Sombras, que com seus 4 braços pode pegar cada das armas douradas assim, cada um em um braço dos ninjas, né, as armas douradas dos ninjas, que ao mesmo tempo dá a ele muito poder e aí fica perigoso, né, dele enganar todo mundo e derrotar todos. E ao mesmo tempo também é a única opção que eles têm. Então aí já tá uma tensão cabulosa, porque a qualquer momento ele pode revelar que aquilo era só um plano pra derrotar os ninjas e dominar o mundo. Se ele some com as armas e domina o mundo. Mas graças a Deus não era um plano. Ele mesmo não ia se beneficiar da cobra engolir o mundo, porque pô, ele quer comandar o mundo. Que mundo que ele vai comandar se a cobra engolir ele? Tá ligado? Não tem como. Com isso, ele, com raiva da cobra que deu pra ele essa vocação do mal, que foi uma coisa muito ruim na vida dele e não deu oportunidade pra ele ser do bem, ele pula do prédio mais alto e crava as 4 armas na cabeça da cobra. Assim, explodindo tudo em uma slime verde. E aí, ele, junto com as armas, somem com a explosão da slime da Nickelodeon. E isso foi meio que um resumo da primeira temporada de Lego Ninjago. Isso que eu falei há pouco tempo atrás, né, da explosão da slime da Nick, é o fim da primeira temporada. E isso era o que eu precisava pra mostrar que sim, esse desenho é muito bom. Ele chega muitas vezes a ser um desenho que dá exemplo pros outros de como fazer uma história em que você consegue prestar atenção e se importar, que te marca mesmo sendo fictícia. E sim, nessa temporada acontece muita coisa e não tinha como eu resumir tudo. Meio que eu fiz um resumão geral, eu parafraseei, tá ligado? Não deve ser isso que eu fiz. E mesmo assim, não falei de muita coisa que eu queria falar, que é justamente o que eu vou fazer agora, hein? Achou que isso aqui era a finalização, né? Fique esperto que esse vídeo ainda não acabou. Isso daqui foi só um avisinho antes de eu começar a falar minha opinião e destacar mais coisas da hora entre as próprias histórias, né, de Ninjago, com as relações de pai e filho, né, do Lord Garmeton com o Lloyd. Eu ia falar Lord e Lloyd, mas sei lá, é muito parecido, não dá pra saber a diferença. Do pai do Cole com ele também, com o desbloqueio dos poderes de cada um e mais coisas aí que eu quero falar antes do vídeo acabar. Antes, vamos só fazer uma pausinha aí mais de boa, pra você dar o like, se inscrever, comentar, falar aí o que você tá achando. E eu vou dar uns 5 segundinhos aí pra você respirar depois dessa história inteira, tomar uma água, antes de eu berrar os fatos, tá ligado? Que agora vai ser só a época dos fatos, só minha opinião, e aí eu falo voado. Segura essa contagem aí, ó, de 0 a 5. 1, 2, 3, 4... 5. É isso aí, né? Já deu aí, então bora falar sobre algumas coisas aqui que o Lego Ninjago manda demais. A história do Lloyd tendo essa relação entre ele e o pai dele é muito foda. A dificuldade que é ser o ninja verde, algo que está na profecia. E justamente por isso que ele e o Lloyd, igual eu já tinha dito, ele alguma hora vai ter que tentar derrotar o pai dele, tá ligado? Na verdade, tentar não. Até porque tá na profecia que alguma hora, não muito distante daquela época, ele vai ter que treinar pra ocorrer a batalha final entre o bem e o mal. Então alguma hora vai ocorrer. O mal representado pelo pai do Lloyd e o bem representado pelo próprio Lloyd. E isso é um dos focos mais importantes da história de Ninjago. Os ninjas mesmo nesse final de temporada descobrem que a sua real função agora é treinar o Lloyd pra proteger ele, né? Mas batalha é proteger o Lloyd e batalhar no processo. Igual o Sensei Wu fez com os próprios ninjas, que foi achar eles ao redor do mundo, né? De Ninjago, sendo que o Kai, por exemplo, era filho de um ferreiro que mesmo não sabendo nada de Spinjitzu, tentou defender a vila dele dos esqueletos lá, do primeiro episódio de Lego Ninjago, que é o piloto. E aí tá um ato de bravura condizente com o Ninja do Fogo. O Zenin, que tava treinando a habilidade dele de ficar embaixo d'água por muito tempo, ele ficava tipo 10 minutos sentado meditando debaixo da água. E o Sensei encontrou ele aí também. O Jay tava tentando fazer uma invenção e consequentemente isso pra todos. E você, se você quiser assim, né, se você forçar, dá até pra encaixar pra cada um o porquê que cada um tem esse elemento específico, tá ligado? Tipo, tentar achar o sentido por trás do Zenin, seu elemento de gelo, e isso consecutivamente com os outros pelas origens dele. E tudo isso eu acho genial de Lego Ninjago. Eles conseguiram extrair o suco dessa simples história de ninja que a gente faz enquanto é criança. Eles conseguiram extrapolar isso muito bem. A descoberta do Zenin, descobrindo que ele é um robô,
que até virou, né, um meme, né, que vai estar passando aí na tela esse meme, dele deixando cair o blueprint, né, sabe, do projeto de robô dele, ele deixa cair no chão, porque ele descobre quando ele vê ele mesmo, num plano, num bunker aleatório, numa árvore aleatória, tá ligado, num plano de um robô que é igual o Zenin. E aí, ele até acha um botão dentro dele de memória que faz ele lembrar do pai dele, faz ele lembrar da origem dele, que pro bem dele, o pai dele desligou as memórias do Zenin quando ele morreu e resetou tudo. E outras coisas aí que ele fez entre isso. Essa jogada do potencial interior de ser liberado, com alguma situação bem pessoal do personagem, foi uma jogada de gênio dos roteiristas de Ninjago, já que ele desbloqueia outro pedaço da história com esses novos poderes, aumentando poderes dos ninjas, e ao mesmo tempo aproxima mais o espectador do personagem. O Cole mesmo, antes do episódio que nós ficamos sabendo do pai dele, da história que ele tem com a família, que tudo é bom em atuar, ele é o único que não é, o Cole é um personagem vazio antes disso. Você não sente afinidade com ele porque não sabe da história dele. Ele é literalmente, até pelo poder dele, né, que é a terra, que é pura brutalidade, e pela personalidade dele, ele é aquele cara mais durão e fechado do grupo. E é justamente isso, porque até os próprios personagens dentro da trama de Ninjago comentam isso, sobre ele ser fechado e mais brutamontes, tá ligado? No final, Lego Ninjago sempre foi mais subestimado pelo grande público, porque ele é um desenho feito de Lego, inteiramente de Lego. E isso sempre foi uma das barreiras pra ele ficar famoso. A animação de Lego pra mim sempre foi um dos charmes do desenho que diferenciava ele dos outros, mas muitos achavam que o desenho ia ser mais infantil por causa dos bonequinhos de Lego, que tudo era só uma grande propaganda pros bonecos da marca, e isso é um pensamento muito comum até hoje sobre Ninjago. Eu não vou negar que tem sentido, tá ligado? Muita gente acha que é uma propaganda infinita esse desenho aí, e apesar que é, né, mas é uma propaganda bem feita. Tem muita gente que nunca assistiu o desenho justamente para achar que tudo é uma grande jogada de marketing para fazer brinquedo, irmão. Isso é loucura. Lego Ninjago é muito bom. Eu espero ter passado nesse vídeo essa visão de que ele é muito bom, de que eu gosto muito de Lego Ninjago. E, pô, é um desenho que não chega à perfeição. Eu vou ter que... Apesar de eu ter colocado no título, você sabe como é que o YouTube é. Eu coloquei no título, mas nem tudo que você coloca no título é verdade. Mas é um desenho muito melhor que muitas coisas que eu já assisti. Ele chega perto aí da perfeição, que nada chega na perfeição, né? Eu recomendo você assistir. E por hoje, é isso. Tamo junto. Se você gostou do vídeo, dá um like, se inscreve. E é isso, tamo junto, mano.